Vamos lá, caras. Agora a gente vai tratar um pouco sobre as aplicações das leis de Newton, tá? Uma das aplicações das leis de Newton são blocos ligados por um fio. Imagina só, por exemplo, dois blocos. Um bloquinho, que eu vou chamar de bloco A, e um outro bloquinho, que eu vou chamar de bloco B, tá? Esses dois blocos, eles estão sobre uma superfície. Nós vimos até agora que é possível aplicar uma força F e fazer um desses blocos se mover. Mas imagine que eu quero aplicar uma força F e fazer os dois se moverem ao mesmo tempo com a mesma força, tá? Como é que a gente faz isso? Para que isso ocorra, tem que haver um vínculo entre eles. E o vínculo que nós vamos utilizar é uma corda, tá? Por quê? Quando eu puxar, por exemplo, aqui, o bloco B, essa força ela vai ser parcialmente transmitida ao bloco A, fazendo o bloco A se mover. Tá bom? Professor, mas como é que essa força F ela é transmitida ao bloco A? É o seguinte, quando você puxa o bloco B, você produz uma aceleração. Não esquece a segunda lei de Newton, que diz que uma força produz uma aceleração, tá? Quando esse cara acelerar, ele vai sair do seu estado atual de inércia, tá? E vai tensionar, a palavra é essa, vai tensionar essa corda, ou seja, vai esticar ela, tá? Essa corda esticada, ela vai puxar o bloco A com uma força de tração. Então, esse T aqui é T de tração, tá bom? Só que o bloco A, ele não quer se mover. Não querendo se mover, ele vai tentar impedir que o B vá. Então, essa mesma força que puxa o bloco A para frente, ela tenta impedir que o bloco B vá para frente, tá? Então, ó, elas são iguais e contrárias, elas de fato são par, ação e reação, tá bom? Então, o que é que vai acontecer aqui? O bloco A é puxado pelo fio e o bloco B tenta ser impedido de ir para frente por meio dessa tração, tá? Se você tratar dos blocos individualmente, você vai saber quantas forças na horizontal existem aplicadas sobre eles. Por exemplo, se você olhar somente o bloco A, você vai ver as forças que agem sobre ele são, primeiro, a tração, que é a força T, que move ele para frente, tá? Se nós quisermos olhar as forças na vertical, nós vamos ter o peso dele, que é o peso de A, e nós vamos ter também aqui a normal dele, que é a normal de A, tá? Porque já que ele está em cima de uma superfície, essa superfície reage ao contato que ele faz com ela, tudo bem? Pronto. Agora o bloco B. O bloco B, ele também tem forças atuando sobre ele, só que a quantidade de forças que atua sobre ele é maior do que a quantidade de forças que atua sobre o bloco A, porque sobre o bloco B nós temos a força F, que é quem puxa o bonde todo, tá? Nós temos a força de tração, essa mesma força de tração que eu vou representar aqui por menos T, mas é só um símbolo esse menos, tá? Que é a que tenta impedir que o B vá para frente, tá? É a resistência à tentativa do B mover esse trem de blocos, tá ok? Como o B ele está num planeta, então ele possui peso. Ele está sendo puxado pela Terra. E como ele está sobre uma superfície, ele possui uma força normal, tá? Que é diferente de A, porque depende da intensidade do contato que B faz com o solo, tudo bem? Esses dois corpos separados nós chamamos de diagrama de corpo livre. Ou seja, é o diagrama de todas as forças que agem sobre os dois blocos. Tá ok? Mas, professor, como é que a gente resolve? O que é que a gente quer achar aqui quando a gente faz essa separação de forças? É o seguinte, geralmente, tá, a gente tenta achar a aceleração com que os dois blocos se movem. Tá? Uma coisa bacana é o seguinte, já que B está se movendo com uma certa aceleração A para frente, o A tem que se mover necessariamente com a mesma aceleração. Porque se a aceleração de A for menor que a de B, então o A vai ficar para trás, o fio vai esticar e vai romper. Tá? Se a aceleração de A for maior que a de B, então esse fio aqui ele vai deixar de ficar tensionado, ele vai ficar molinho aqui, porque A está indo mais rápido que B, para que o fio estique de forma eficiente, tá? E
isso daqui funcione da forma que eu estou mostrando, a aceleração de A tem que necessariamente, vou colocar aqui, ó, a aceleração do bloco A tem que necessariamente ser igual à aceleração do bloco B, tá bom? Existem algumas técnicas para a gente resolver esse tipo de problema, que eu vou mostrar no problema abaixo. Olha só, nós temos esse problema aqui. Dois blocos de massa M1 igual a 3 e M2 igual a 1, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito, cara. Sempre que vocês virem esse terminho aqui, sem atrito, podem levantar as mãos para o céu, tá? Porque o problema é muito mais fácil. Se não tivesse, seria bem mais complicado. Sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F, tá aqui ela, ó, essa força, de módulo 6 newtons, conforme a figura, tá? Desconsidere a massa do fio, ou seja, o fio ele não pesa, tá bom? Se ele pesasse, a gente teria que considerar tudo isso. Vamos lá. A tensão no fio, ou seja, sempre que ele falar de tensão, ele está dizendo a mesma coisa de tração, tá? Então, tração e tensão são necessariamente a mesma coisa, tudo bem? Então, quanto é a tração do fio? Caras, eu não vou nem escrever isso aqui em outro canto, eu vou fazer tudo aqui, tá? Olha só. Se você fizer o diagrama de corpo livre, você vai ver que quem puxa o bloco A, ou o bloco 1, é essa força de tração, tá? E onde é que está essa força de tração também, professor? Ela está aqui no bloco B, tentando impedir que o 2 vá para frente, tá? Então, quem puxa o 1 é a tração. Então, a tração é a força resultante do 1, tudo bem? E o 2, professor, o 2 ele tem duas forças. Uma força que puxa ele para frente, que é a F, vale 6 newtons, e a tração que puxa ele para trás, tá bom? E agora, professor, como é que eu resolvo? Vou lá, eu vou mostrar a técnica, tá? E você fica atento para isso. Vamos lá. Primeiro, você vai considerar esses dois blocos como sendo um só. Ou seja, você vai esquecer que tem um fio entre eles. Então, é como se você tivesse um bloco só, tá? Ao invés de um de 3 e outro de 4 quilos, você tem um bloco grandão de 4 quilos. Já que o fio tem uma massa desprezível, a gente não vai considerar a massa do fio, tá? Então é como se fosse um bloco único de 4 quilos sendo puxado para frente com uma força F. Professor, e para que eu quero isso? A gente vai fazer isso para achar a aceleração com que o conjunto se move. Tudo bem? Então vamos lá. Professor, eu lembro que a segunda lei de Newton diz que força resultante, tá? Ou seja, a força total que age sobre o conjunto é igual a massa vezes a aceleração. Professor, mas aqui dentro não tem atração? Tem, cara, mas como tem uma atração para lá e outra para cá, quando a gente considera os dois juntos, a atração some. Tá bom? Esse é o bacana de considerar os dois juntos. Professor, com que força esse bloco, esse conjunto aí grande de 4 kg está se movendo para frente? Ele está se movendo com uma força de 6 newtons. E qual a massa desse conjunto aí? Ora, é a massa de 1 com a massa de 2, ou seja, 3 mais 1, que dá 4. Vezes a aceleração, tá bom? Então fica 6 é igual a 4A, e eu passo 4 dividindo, vai ficar 6 dividido por 4. Tudo bem? Você pode deixar na forma de fração, tá? Ou você pode dividir. 6 dividido por 4 dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. Olha só, 1,5 mais 1,5 dá 3. 3 mais 3 dá 6. Então, eu usei 1,5 4 vezes, tá? Pronto, achei a aceleração. Para que, professor, achei a aceleração? Porque, olha só, agora eu posso ir atrás da tração. Sempre que eu quiser a aceleração, eu considero os dois blocos como sendo um só. Tá? Sempre que eu quiser a tração, eu tenho que separar eles. Então, não vou poder mais utilizar os dois como sendo um só. Eu vou ter que utilizar eles separadamente. E quem eu vou utilizar? O bloco 1. Olha só. Aqui é o bloco 1. Tá? Ele sobre a superfície. Eu não preciso trabalhar com o peso nem com a normal dele, porque o movimento é todo na horizontal, tá? É todo para cá. Com que aceleração o 1 vai para frente? O 1 vai para frente com uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? E quem puxa o bloco 1 para frente? Professor, é a tração. É a força de tensão do fio. Tá, ok? Professor, não é a força F, não. F só tem contato com o bloco 2. Ele não tem contato com o bloco 1. Quem tem contato com o bloco 1 é o fio. E por isso é o fio que aplica a força. Tudo bem? Então, ó, a única força que atua sobre 1 é a tração. Então, ela é a força resultante.
Pela segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante é a massa de quem está sendo puxado vezes a aceleração desse objeto. A força resultante que age sobre 1 é a própria tração do fio. Aqui vai ser a massa de 1 e a aceleração com que ele está, que é 1,5. A tração do fio vai ser a massa de 1, que é igual a 3 kg, vezes a aceleração, que é igual a 1,5. Professor, agora é só multiplicar? É só multiplicar. 3 vezes 1,5 dá 4,5 newtons. Ou seja, a tração do fio é de 4,5. Professor, super fácil. Bem facinho mesmo. Quando eu quero achar a aceleração, considero os dois. Quando eu quero achar a tração, considero só um deles. Mas digamos que eu quisesse considerar, ao invés do 1, quisesse considerar o 2, por exemplo. O que é que eu faço? Vamos lá, no 2 muda um pouco, mas o resultado é o mesmo, tá? Olha só, se eu considerar o 2, eu já vou ter que considerar a força que é aplicada lá na frente, que é aquela força de 6 newtons. Então, eu tenho uma força para a direita, que é aquela força de 6 newtons, e eu tenho a tração que tenta impedir que o bloco 2 vá para frente. Digamos que a gente ainda não sabe que ela é 4,5. Vamos tentar achar ela? Vamos. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é a massa de quem está sendo puxado, no caso aqui a gente está considerando somente o 2, vezes a aceleração, que é 1,5 também, tá? Pela justificativa que eu dei acima. Então, quem é a força resultante? Olha só, a força resultante é a soma de todas as forças que agem em uma certa direção. Tá? A força de 6 newtons ela vai ser positiva porque ela está para a direita. A força de tração ela vai ser negativa porque ela está na esquerda. Então, vai ser o 6 positivo menos o T negativo. Igual a massa de 2, que nós vimos que é igual a 1 kg. 1 vezes a aceleração. Professor, a aceleração do 1 é igual à aceleração do 2? É 1,5. Então, vai ficar aqui 6. Esse 6 vai passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar menos T é igual a 1 vezes 1,5 dá 1,5 menos 6. Menos a tração é 1,5 menos 6, que dá menos 4,5. Multiplica tudo por menos 1, vai ficar tração igual a 4,5 newtons. Olha só, professor. A mesma força com que o bloco 1 é puxado para frente é a força com que o bloco 2 é puxado para trás. Então, quando a gente considera tudo, elas se anulam por causa disso. Tudo bem? Então, ó, eu fiz a mesma coisa, só que utilizando os dois blocos. Você sempre vai procurar a forma mais fácil. E eu acho que a forma mais fácil é sempre quando você considera somente uma tração. Tá bom?